Estamos, doutora Esli Carvalho e eu, Marcela Bastos, juntinhas, muito doutora Esli, e eu aqui, ó, curiosa, perguntando, aprendendo e anotando. Você já tem o seu caderninho de podcast, Marcela? Eu preciso organizar o meu caderninho, porque eu tenho umas folhinhas várias, você sabe Não, que tem gente, eu já estou sabendo, tem gente que comprou um caderninho do muito legal a podcast, ideia. anotar as coisas que vão aprendendo aqui com a gente. Você sabia? Pois é, desse jeito. E E tem hoje que anotar promete. mesmo. E você já tem as suas perguntinhas que eu já sei, a de hoje, você já me deixou, né, Você vê que eu avisada. ainda fui boazinha que eu te deixei avisada na semana passada. Não me pegou no pulo dessa vez. Mas não dá para te pegar no pulo, não, porque ó, essa mente aí, ó, a graça de Deus, essa mente brilhante, glória a Deus. Mas é porque a gente fica pensando, né? E ao longo dos últimos episódios, a gente tem falado sobre a questão do abuso sexual. E graças a Deus a gente analisou com a esperança que de fato há cura. Mas uma das coisas repetidas ao longo desses últimos podcasts foi sobre o trauma, né, que é ocasionado durante a infância. O quanto. Eu até vou te fazer uma pergunta antes de fazer a pergunta principal: a infância seria a fase mais importante do indivíduo, Esli? É errado falar isso ou não? Eu acho que a infância é fundamental, primordial, sabe? Tá certo que a gente cura as coisas que a gente não conseguiu viver bem na infância, porque inclusive a gente está exposta e sujeita aos pais, ou à falta de pais, né, na nossa infância. Mas eu acho que a Bíblia tem muita razão que diz assim, ensina uma criança no caminho que deve andar. Não é simplesmente nos preceitos bíblicos, apesar de que isso também, óbvio. É assim, expõe a criança a uma vida saudável, né? Expõe a criança a pai e mãe, família, irmã, irmãos, né? Avós e tudo assim, saudáveis. Porque quando ela for Ambiente grande, também, né? exato, um ambiente saudável. Porque quando ela for grande, ela vai poder repetir isso na sua vida também, né? Porque a gente acaba assim, a boca fala do que está cheio o coração. O que está cheio o meu coração? O que eu vivi quando na infância? O que eu aprendi? O que eu absorvi? Às vezes as crianças absorvem muito mais do que elas aprendem pela fala, muito mais copiando a conduta do que fazendo o que a gente ensina pela fala. Elas copiam nossa conduta muito mais. E a infância, especialmente os primeiros 5 a 10 anos, 5 a 8 anos de vida, eles são os fundamentos. Como se fosse assim, se a nossa vida fosse um edifício, a infância são os fundamentos. Como é que esse edifício vai ficar em pé? Vai ser uma torre de Pisa que vai ficar cair, torto, tombar. cai para um lado, cai para o outro, tem uns andares que estão esburacados, né? Por quê? Porque os fundamentos são fundamentais. Então, eu trabalho muito primeira infância das pessoas. A primeira infância, assim, você arruma a primeira infância, os primeiros 5 anos de vida da pessoa, as outras coisas vão se encaixando. Sabe por quê? Eu te contei, porque na última semana eu te contei qual é o segredo. Sabe o que as pessoas fazem entre um dia e outro? Elas dormem. Amém. Elas Olha, isso foi dormem. fantástico. E quando elas dormem, especialmente se elas dormem bem, né, elas processam e elas vão arrumando as coisas dentro do cérebro delas, espontaneamente, né? Porque Deus nos deu essa capacidade. Então, para mim, é muito importante que a criança... Acho que não é à toa que Jesus assim, ficava, sabe, encafifado quando as pessoas faziam mal para a Vão criança. impedir as crianças, Não né? faz mal para a criança. Não faz mal para a criança por várias razões. Uma, porque elas têm um anjo. Toda criança tem um anjo que vê o rosto de Deus. Está em Mateus, acho que Mateus 18. Não faz mal para menino, porque você não sabe que eles têm um anjo que vê o rosto de Deus. Um anjo que vai lá e tem acesso ao trono do Senhor. Então, não é um anjinho qualquer, assim, se é que existe anjinho qualquer. Né? É um anjo que vai lá e toma conhecimento das instruções do Senhor, respeita. E tem mais, eu vou te contar um outro segredo, Marcela. O anjo não... Ninguém dá baixo nessa carteirinha. A gente tem anjo desde criança, para o resto da vida, pelo menos um, né? Eu sei que as pessoas falam, anjo está guarda. Olha, a gente tem, porque Jesus disse que a gente tem um anjo. E ele disse que esse anjo especificamente está lá a partir da infância da criança, para proteger a criança. Então, é porque Jesus achava a criança muito importante, a este ponto, né?
de Deus assignar pelo menos um anjo para cuidar de cada um de nós. E a outra coisa, ele dizia que o de Deus, né, é para a criança. Quem faz mal para a criança era melhor que não tivesse nascido. Olha só. Quer dizer que a infância, a criança, ela é fundamental no reino de Deus. Muito importante. Né? E Jesus aí... falas, né? Não, você está falando e a gente vê que tudo que Deus cria é perfeito, né? Ele cria para ter esse perfeito equilíbrio. E quando alguma coisa sai desse equilíbrio, que não é ele, é o que a gente sempre volta a repetir aqui, nós estamos sujeitos a uma natureza decaída, pecaminosa, por causa do pecado. Então, a criança está sujeita às escolhas alheias, né? Escolha do pai, da mãe, dos adultos, daqueles que... De outras crianças. De outras crianças, exatamente. Os bullying, né? Daqueles que deveriam proteger e não protegem. E é aí que surge esse estudo ACE, doutora Esli, né? Que conta para mim, você falou que são experiências adversas da infância. O que é esse estudo? Olha, e por que ele é importante? Não, esse estudo é um negócio magnífico. E eu já vou avisando, o estudo inteiro, eu faço a apresentação do estudo inteiro lá no YouTube. Quem quiser, vai lá e assiste. Esse é ACE. Põe o meu nome, põe ACE, põe em português que vai aparecer lá e você pode assistir o estudo completo. Mas eu vou te dar o bisuzinho aqui, tá bom? Adoro! Esse estudo começa com um médico que trabalhava, que desenvolveu um tratamento de emagrecimento, tá bom? Para as pessoas poderem emagrecer. E ele tinha um programa muito bom. E ele tinha muito sucesso, ganhava muito dinheiro, só que ele começou a se dar conta que tinha um número alto de pessoas que desistiam de tratamento quando estava dando certo. Então, as pessoas tinham perdido 30, 40, 50 quilos e estava indo bem e elas paravam. Abandonavam o tratamento. Do nada? Ele ficou encafifado com aquilo, porque isso não é bom para business, né, Marcela? Vamos combinar. Você tem fama e as pessoas vão indo tudo bem e, de repente, para, né, engorda de novo. Como assim? O que está acontecendo aqui? Então, ele resolveu entrevistar as pessoas que deixaram o tratamento. E o resumo da ópera foi que as pessoas viam aquilo que aparentemente era um problema como uma solução. Um dia, ele fez uma entrevista, assim, programada, assim, estruturada, e, inclusive, até pediu para os colegas fazerem, porque ele começou a achar que, quem sabe, ele estava fazendo um viés, né? Mas os colegas tinham os mesmos resultados. E um dia ele fez a pergunta para a paciente, para a pessoa lá, e ele errou a pergunta. Em vez de fazer a pergunta como era para ter feita, ele perguntou assim: quanto que você pesava quando você teve a sua iniciação sexual? E a paciente virou para ele e disse: eu tinha 4 anos. Oi? Ele achou que a paciente não tivesse entendido a pergunta. Ele não se deu conta que ele estava fazendo a pergunta errada. Não era essa a pergunta que ele tinha que estar fazendo, ele errou. Então, ele repetiu. Não, eu perguntei para você, quando é que você começou, né, a sua atividade sexual? Você disse: doutor, eu tinha 4 anos e foi com meu pai. Meu Deus. Ele teve a mesma reação, ele ficou chocado, né? Porque nos 22 anos de trabalho até então, ele tinha encontrado 2 ou 3 casos de incesto. Eu fiquei pensando em que planeta que ele morava, né? Que ele estava. Mas se você não pergunta, as pessoas também não saem por aí contando, né? Até porque... é isso. Então, ele começou a se dar conta que as pessoas engordavam como uma forma de se proteger contra um abuso sexual. Do tipo, ele não vai me olhar se eu estiver acima do peso. Eu sou gorda, ninguém olha, né? Então, teve uma moça que falou para eles: no ano em que eu fui estuprada, eu engordei 40 quilos. Um fator de proteção. Fator de proteção, né? E aí ele começou a juntar essas coisas. Então, ele foi apresentar isso no congresso desse tipo da especialidade dele, né? E todo mundo riu dele. Todo mundo riu dele. Disse: não, imagina só. Achando que ele estava louco. Você está querendo uma conversa desse pessoal gordo, todo mundo... Você está pensando o quê? Que eles estão horrível. Foi horrível.
Imagina só. Mas teve um outro médico que acreditou nele e sentou do lado dele no jantar e disse assim, escuta, quando você tem um número pequeno de amostra, você não tem muita autoridade, mas se você fizer um estudo com muita gente, aí ninguém Todo pode, mundo vai ter. eles são obrigados a aceitar aquilo que você está fazendo. Então, fizeram um acordo de fazer um estudo e avaliar os traumas das pessoas. Então, foi a primeira vez que se fez um estudo, não de um tipo de trauma específico, mas de vários tipos diferentes de traumas. Então, eles fizeram uma escala de 10 itens, né? De 10 itens. Itens diferentes tipos de trauma, tá? E aí, eles começaram a processar. E acontece que esse doutor, o doutor Felice, trabalhava numa seguradora onde 50 mil pessoas por ano passavam pelo trabalho ali, pelo consultório, pela clínica, né? E metade deles concordaram de fazer o estudo, e no final das contas ele teve 17.421 respostas. Quer dizer que é uma amostra para Tipo, ninguém. uma amostra enorme, né? Não dá para brincar com um negócio desse. Não. E ele acompanhou, né, e os primeiros resultados começaram a sair 2, 3 anos depois, mas eles acompanharam durante 15 anos e mais. E o resumo da ópera foi, as pessoas que tinham 4 ou mais pontos na escala ACE começaram a apresentar doenças físicas graves na vida adulta, tipo câncer, pressão alta, AVC, fibromialgia, diabetes, problemas cardíacos. Pensa num treco. Quando eles tomavam a história, porque eles acompanharam esse pessoal, porque eles viam todos os anos fazer check-up e não sei o que mais. Então, eles foram vendo quem adoecia, quem não adoecia, e qual era a história deles, e qual era a pontuagem deles na escala ACE. E eles viram que, a partir de 3, 4 pontos ou mais, o prognóstico de doença grave na vida adulta crescia exponencialmente. Então, o que acontecia na infância te bota no hospital quando você fica adulto. Eles comprovaram este vínculo cientificamente. Todo mundo ficou. E aí os que riram tiveram que bater palma, né? Enfiar a viola no saco e dar a mão à palmatória, né? E o que isso significa para nós, né, enquanto aos cuidados com as crianças? Nós, como mãe, como pai, nós, como educadores, nós, como profissionais da área de saúde, nós, como igreja. O que isso significa em termos de proteção, de cuidado, né, de realmente fazer com que as crianças possam ter uma infância protegida, né, normal, saudável, para desenvolver, porque se elas começam bem, é que nem uma árvore que começa bem, ela vai dar bons frutos, ela vai ser frondosa, ela vai ser grande, ela vai ter um tronco firme, mas uma árvore que começa a vida com 1000 dificuldades, a formiga come a folha, a chuva racha o tronco, e não sei o que mais, os raios... Que está se defendendo o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, é uma árvore que ela custa produzir, se é que ela produz fruto mais ou menos, né? A gente vê isso com a vida das pessoas. Se na natureza é assim, imagina, né? Quanto mais nós. Então, eu quero, assim, lançar realmente um desafio de assistirem o estudo, porque vale a pena, né? Os detalhes todos, assim, é um estudo que leva quase uma hora falando lá para... Eu ia te perguntar isso, assim, tem muitos detalhes, mas não dá nem para você dar uma colinha para a gente aí das 10 perguntinhas, porque eu sei que eu sou curiosa, mas eu sei que quem também nos ouve também nesse momento deve estar curioso. O que é que eles perguntaram? Você quer saber? Bom, então manda o pessoal pegar uma folhinha de papel, uma canetinha, um papel. Eu faço... É um questionário, gente, não é um estudo de psicologia, assim, não é um teste, né, psicoterápico nem nada, é um estudo de perguntas mesmo, né? São 10 perguntas. Eu vou fazer as 10 perguntas, você vai anotando aí, tá, Marcelo? Tá. Não vai contar, não, tá? Porque ninguém precisa contar o seu número ACE, é só para a pessoa saber... Tá. Né? Onde é que ela está nesse negócio? Então, antes dos 18 anos, tá? Tudo antes dos 18. Tudo antes dos 18 anos, né? Bota aí na folhinha, gente, antes dos 18 anos. Isso. E você vai responder sim ou não, se você teve essa experiência ou não teve essa experiência. Então, assim, vai contando sim, tá? Algum dos seus pais ou algum outro adulto que vivia na sua casa
tá? Frequentemente, o insultou ou humilhou, ou agiu de tal forma que lhe provocou medo de ser fisicamente machucado? Sim ou não? Então, você está vendo que não é só pergunta sexual, né? É de tudo. Segunda pergunta. Peraí, que provocou medo. Tá, Não, é só responder sim ou não. Então, você anota aí, se foi sim, bota o eu pauzinho. estou anotando as perguntinhas para depois Não, eu te botar mando. aqui. Não, a gente tem lá no O pessoal YouTube, tem lá? a pessoa escrever, a gente manda para ela. Não, manda para ela, não tem nesse negócio, não. Então Inclusive, eu beleza. mando até Tá. os PowerPoints, se alguém quiser, inclusive, dar esse estudo, Fica porque aí, gente, olha eu, aí. eu divulgo, porque o estudo não é meu, mas ele é maravilhoso, ele é importantíssimo, né? Segunda pergunta, Marcelo. Algum dos seus pais ou outro adulto que vivia na sua casa frequentemente o puxou, agarrou ou atirou-lhe coisa? Ou alguma vez bateu em você com tanta força que deixou marcas? Sim ou não? Anota aí. Terceira pergunta. Uhum. Algum adulto ou outra pessoa, pelo menos 5 anos mais velha do que você, durante a sua infância, antes dos 18 anos, lhe obrigou a tocar o corpo dela de uma forma sexual? Ou tentou ter uma relação sexual, né, com você, seja oral, anal ou vaginal, antes dos 18 anos, né, se foi obrigado? Sim ou não? Uhum. Pergunta número 4. Você sentiu frequentemente que ninguém na sua família o amava? Ou pensava que você era especial ou importante? Ou as pessoas da sua família não olhavam, não cuidavam umas pelas outras, não se sentiam próximas umas das outras, ou não se apoiavam? Sim ou não? Uhum. Frequentemente. Antes dos 18 anos, você sentiu, número 5, frequentemente, que não tinha o suficiente para comer, ou tinha que usar roupa suja, ou que não tivesse quem lhe cuidasse, lhe protegesse, ou que seus pais ou adultos que deviam cuidar de você estavam demasiado, estavam bêbados demais ou perturbados demais para cuidar de você, ou até de te levar no médico se fosse preciso. Sim ou não? Número 6. Os seus pais se separaram ou se divorciaram alguma vez durante a infância? Uma vez? Sim ou não? Número 7. A sua mãe ou a sua madrasta, na pessoa que lhe cuidou, frequentemente foi agarrada ou empurrada, estapeada, ou atiraram-lhe algum objeto, ou às vezes foi com frequência agredida aos pontapés, ou com mordida, ou com soco, ou lhe bateram com algum objeto forte, ou foi batida repetidamente durante alguns minutos, ou ameaçada com uma faca ou alguma arma? Sim ou não? Se você viu a sua mãe ou a sua madrasta sofrer uma coisa dessas. Uhum. Número 8. Você viveu com alguém que tivesse problemas de álcool, ou que era alcoólico, ou que usava drogas? Sim ou não? Número 9. Viveu com alguém que estivesse deprimido, que tivesse algum problema psiquiátrico, ou que tentou se matar? Sim ou não? Número 10. A última. Alguma das pessoas que vivia com você foi para a prisão? Foi encarcelado? Sim ou não? Agora, junta todas as respostas para as quais você deu sim. Uhum. E esse é o teu número esse. Se é 0, se é 1, se é 4, se é 8, se é 9, esse é o teu número esse. E aí vai lá ouvir o estudo, né? E se você tem um número um pouco mais alto, gente, não se aperreia, não vai ficar apavorada, não, não vai se E aí, assustar. para cada número lá, o pessoal vai saber o que é a questão do estudo ACE. É só somar, esse é o estudo, essa é a escala. Não, sim, mas dentro da escala. Aí a pessoa vai lá agora, ela Ela vai soma. descobrir, vai Aí somar. ela pode assistir, né, a palestra inteira para entender melhor o que é que a gente está tentando explicar aqui, né, porque ali tem com mais Aham, detalhes. Mas se aham. você tem um número ACE mais alto, digamos, de 4 ou 5 ou 7 ou 8, sei lá o quê, Uhum. entendeu? Procure ajuda. Se você tiver com 2 ou 3, porque assim, eu acho que terapia sempre tá bom, sabe? Mas se você viveu alguma dessas coisas na sua infância, ai, cuidado. Sabe? Não vai ficar sem vida abundante. A gente não vive dizendo, como é que é o nome do nosso podcast? Que sem sanidade não tem Nossa, santidade? santidade. Gente, vai procurar ajuda, procura terapeuta MDR, procura algum tipo de terapeuta especializado com trauma,
e vai arrumar esse negócio, porque a gente tem como sarar essas coisas, a gente pode viver melhor do que a gente está vivendo, e não tem para que a gente adoecer, né, de velho, se a gente pode curar essas lembranças, e o nosso corpo vai responder isso, ele vai, né, ele não vai assim, se desmorecer, né, por causa dessas coisas que a gente viveu na infância. A gente pode arrumar esses negócios. Né? Eu não sabia desses trecos quando eu era criança. Não existiam essas terapias, né? Até pouco tempo. Terapia MDR mesmo assim foi... Ela começou a descobrir isso que em 87, eu fiz minha formação em 96, 97. Quer dizer que 97, 2007, 2000, 25 anos que eu tenho, que eu estou tratando com isso, né? Eu já não sou mais jovinha, você sabe que eu tenho cabelo branco, né, Marcela? Linda, O pessoal do linda. podcast não me vê, não, mas eu tenho cabelo branco, né? Então, assim, não tinha isso quando eu era criança. E criança é a que melhor responde a terapia MDR. É impressionante, elas são rápidas. Ah, é? É que vai Por rápido. quilômetro, né, cerebral, assim, elas não tiveram tantas experiências ruins. Só que, assim, quanto mais nova a criança e mais severa a experiência, pior é o trauma que ela vive. Não vem com aquela história assim, ela é tão pequenininha que ela não vai lembrar. A criança, o corpo lembra de tudo, absolutamente tudo. É a Então, memória corporal, né? procura ajuda. Gente, vamos sarar. Deus nos criou com a capacidade de sarar e nos deu ferramentas para isso. E se você tiver curta de grana, não puder procurar um profissional, vem fazer o Cura para o Coração com a gente. Conta pra gente como é que é o Cura para o Coração. Como é que a turma chega? É um encontro mensal, uma vez por mês, numa segunda-feira, das 7 às 9. A gente grava a parte do ensino. Né? Então, eu ensino uma coisa, a gente faz um exercício prático, a gente trata alguma coisa, alguma farpa, algum aspecto da nossa vida. É online, né, Isli? Só para o pessoal dizer assim, mas eu estou daqui, eu não tenho conta online. Online, né? E a gente deixa gravado, porque às vezes as pessoas perdem uma segunda-feira, está viajando, estava doente, teve algum imprevisto. Então, você pode fazer o exercício depois sozinha em casa. Durante o nosso encontro, a gente faz o exercício, depois a gente tem um momento em que a gente faz um compartilhamento em pequenos grupos, todo mundo é jurado a segredo, né? E a gente compartilha o tanto ou pouco que quiser, ninguém é obrigado, a gente pode ouvir, né? E a gente ora pelas pessoas, né? Para elas ficarem também, melhorarem. E, olha, tem sido uma bênção, tem sido uma coisa maravilhosa. Eu não fico nem sabendo das histórias, não, sabe, Marcela? Porque o pessoal faz essa parte em pequenos grupos, então eu não escuto, em geral, eu não ouço. Eu só vejo as caras das pessoas quando elas saem dos grupinhos e voltam para a gente arrematar, para a gente se despedir. Que diferença, sabe? Como a gente tem. E a gente usa muito desses exercícios, a gente aproveita para também fazer um pouco de reprocessamento, um pouco de dessensibilização. Tem algumas ferramentas que a gente pode usar, né, com cuidado. Né? Se a pessoa não pode pagar ou não quer pagar uma terapia, não é uma terapia, isso aqui não substitui uma terapia. Feito terapêutico, entendeu? Ele tem ajuda a pessoa a pensar e sarar algumas coisas, mas assim, o ideal realmente é procurar uma ajuda profissional se a situação é mais grave. Mas, por outro lado, isso aqui vai ajudar as pessoas a melhorarem algumas coisas, alguns aspectos da sua vida, sim, mas qualidade de vida. Né? Então, a gente convida. Se alguém se interessar, pode ir para coração.praçadoencontro.com.br, sem os acentos, sem os tios e sem as cedilhas. Gente, porque o convite é viver uma vida plena e abundante, já que, como diz a célebre frase da doutora Esli, que é o nome desse nosso podcast, é que sem sanidade não há santidade. Não tem santidade. Então, vamos sanar, gente. Vamos sarar. Vamos sarar. Vamos lá. Bora lá Até sarar. semana que vem. Até semana que vem. Vamos ver. Beijo.